Olá, amigos queridos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho Rede Vivo, livro 2 de Mateus, à luz da doutrina espírita. Que bom que vocês já estão aqui, a Maria Aparecida, a Marcela Esteves, a Zoraide Guerra, a Vera Castilhos, né, a Resilda, a Glória, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente vai ver hoje o tema 30 do nosso estudo. E eu quero chamar aqui a professora Lenira, que irá apresentar a nossa leitura de hoje e também a nossa prece. Oi, Lenira, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro fraterno do Evangelho Rede Vivo, segundo Mateus. E para nossa harmonização, a gente trouxe uma reflexão adaptada do texto do Richard Simonetti, que está no livro Tua Fé Te Salvou, que é nosso tema hoje também, né? Então vamos seguir com ele. A tarde caía. Jesus decidiu atravessar o lago de Genezaré com os discípulos. Buscando repousar, recostou-se na polpa, enquanto o barco singrava as águas serenas do grande lago. Súbito, como ocorre com frequência naquela região, o vento soprou forte, levantando ondas ameaçadoras. Jesus dormia tranquilo. Os discípulos, não. Estavam apreensivos. E porque a situação ficasse cada vez pior, trataram de acordar Jesus. Salva-nos, Senhor, que perecemos. Fitando-os com a tranquilidade de sempre, ele respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então ergueu-se, ordenou ao vento que parasse de soprar e ao mar que se acalmasse. Imediatamente a natureza o atendeu. Preposto de Deus, que presidiu a formação da terra e a governa, Jesus detinha esses poderes para interferir na natureza. As ações do Mestre antecipam o futuro da humanidade. Quando assimilarmos plenamente os valores espirituais exemplificados por Jesus, quando cumprirmos as leis divinas, superando suas mazelas, o homem também terá poderes que o habilitarão a controlar os elementos. Teremos invernos mais amenos, chuvas menos torrenciais, secas menos devastadoras, favorecendo a bonança. Sempre oportuno lembrar sua afirmativa em João. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. O episódio do lago de Genezaré tem notável conteúdo simbólico. Podemos situar a jornada terrestre como longa viagem por mares ignotos. Às vezes, o oceano está belo e calmo. Seguimos saudáveis e bem dispostos. Finanças em ordem, estabilidade no emprego, família em paz, sentimos-nos ajustados e felizes. De repente, sopram os ventos. Levantam-se ondas que nos ameaçam. Uma doença inspira cuidados, somos demitidos do emprego, espoca a crise familiar, parte o ente querido, e não raro experimentamos dificuldade para lidar com essas situações. Vai a coragem, chega o pessimismo. Nasce o medo, falece a esperança. Manifestam-se a perturbação, o desencanto, a revolta, a rebeldia. Em casos extremos, há quem resvale para o álcool, as drogas, o desatino e até o suicídio, essa falsa porta de fuga que apenas nos precipita em sofrimentos 1000 vezes acentuados. Por quê? Falta de fé. Falta a fé. Podemos defini-la como a confiança plena em alguém ou em alguma coisa. A fé é a bússola, a segurança, o apoio para todas as situações. Quem a conquistou nunca se perde nos balanços da vida, quando sopra o vento da adversidade. Geralmente nos enganamos a respeito da fé. Julgamos possuí-la. Nosso comportamento, entretanto, muitas vezes sugere o contrário. O Evangelho de Mateus termina com a divina promessa: estarei convosco até a consumação dos séculos. É preciso atentar a essas palavras. Jesus informa que permanecerá com seus seguidores para sempre. Beleza. A seu lado, a jornada é mais fácil e segura. Com Jesus, não há problema insolúvel.
Dificuldade insuperável, dor insuportável, desafio invencível. Com ele, não nos assustam as tormentas da existência, nem nos amedrontam os ventos da adversidade. Contar com Jesus é o nosso grande trunfo em todas as situações. Consideremos, porém, que o evangelista reporta-se aos seguidores de Jesus. Seguidor, como sabemos, é aquele que segue alguém que lhe observa as orientações e imita os exemplos. Segundo as recomendações de Jesus, devemos nos amar uns aos outros, renunciar aos interesses pessoais, perdoar as ofensas, eliminar os vícios, vencer a indiferença, superar o comodismo, dispondo-nos a consolar aflitos, medicar enfermos, alimentar famintos. Se faz tudo isso, amigo, parabéns. A paz e a serenidade, a alegria e o bem-estar certamente são as marcas de seus dias. Você é um seguidor de Jesus. Linda reflexão, né, gente? Assim, acalmemos nossos pensamentos e sintonizemos com os nossos benfeitores amigos. Somos todos seguidores de Jesus, nosso guia e modelo, nosso irmão mais velho, que nos recomendou amar uns aos outros, como nos diz o texto, renunciar a interesses pessoais, perdoar ofensas, eliminar vícios e atavismos, vencer a indiferença e superar o comodismo. Pai amado, auxilia-nos a seguir os exemplos de Jesus, que saibamos sempre consolar os aflitos, medicar os enfermos da alma, alimentar os famintos. Assim, agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade de juntos refletirmos em suas eternas orientações. Ilumina nosso irmão Max, que conduzirá nossos pensamentos no estudo de hoje. E assim pedimos permissão para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Lenira. Linda a sua prece, ficou tudo muito lindo. Obrigada pela sua participação, querida. Então, queridos amigos, dando prosseguimento ao nosso estudo, que hoje vai ser o tema 30, que é a pregação do reino dos céus, a tempestade acalmada, que é Mateus 8, 23, 27. E nós estaremos, ao final, disponíveis para responder as perguntas e dúvidas de vocês, os últimos 30 minutos, 20 minutos, nós vamos fazer essa interação que é muito importante. Então, peço que vocês deixem no chat as suas observações, suas dúvidas, que ao final vamos conseguir responder e interagir. Hoje nós estamos pelo Facebook, pelo YouTube da FEB TV e YouTube da FEB. E é com muita alegria que peço para o Max, que vai ser o nosso facilitador. Oi, Max, seja muito bem-vindo. Tudo Olá, contigo, amigo. Olá, Janice. Olá, amigas e amigos. Um prazer enorme estar aqui novamente para tratar de temas tão engrandecedores como são os temas do Evangelho. Então, vamos adiante, né, Janice? Vamos trabalhar esse tema bendito. Com precisamos certeza. conhecer um pouquinho melhor. Então, Com vamos certeza, pedir Max. ao nosso amigo Hugo para colocar aí para nós, por favor, a apresentação, que nós vamos nos espelhar nela para conduzir esse trabalho dessa abençoada noite. Então, a tempestade acalmada. De que tempestade nós estamos falando? A tempestade física, que vai colocar o barco físico em perigo? Ou será a tempestade da alma, que irá colocar o barco da vida em perigo? É disso que nós queremos hoje conversar um pouquinho sobre as nossas possibilidades de trabalho nesse tema. Este tema foi apresentado por 3 evangelistas. O Evangelho de Mateus está contendo esse tema, o Evangelho de Marcos também, e o Evangelho de Lucas também. E nós aqui temos um consenso entre os estudiosos de que a fonte principal desse evangelho teria sido Marcos, e a partir dele, Lucas e Mateus teriam desenvolvido com suas próprias palavras.
Mas não há diferença significativa entre os três registros, como veremos. Então, nesse estudo de hoje, nós fizemos a opção por estudar os três em conjuntos, porque eles enriquecerão mais ainda o nosso trabalho. Para que a gente não se perca na essência do tema, nós trouxemos aqui, na origem, cada evangelista que nós pedimos a permissão para ler, para guardarmos a profundidade do que vem aí ser trazido por cada um dos evangelistas. Aqui conta Mateus. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E nisso, houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve uma grande bonança. Os homens ficaram espantados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Bom, essa é a anotação de Mateus. Vamos comparar com a anotação de Marcos, um pouquinho maior. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: Passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogaram para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Vejamos que tem mais algumas riquezas aqui no Evangelho de Marcos, mas alguns detalhes que não estão contidos no Mateus. Ele estava na popa dormindo sobre o travesseiro, que ele diz que tinha um travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: Silêncio, quieto. Logo, o vento serenou e houve grande bonança. Depois, ele perguntou: Por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então, ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Imagine você na posição do apóstolo, amiga e amigo. Agora vamos a Lucas. Lucas diz: Certo dia, ele subiu a um barco com os discípulos e disse-lhes: Passemos a outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento no lago. O barco se enchia de água e eles corriam perigo. Aproximando-se dele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Ele, porém, levantando-se, conjurou severamente o vento e o tumulto das ondas. Apaziguaram-se e houve bonança. Disse-lhes então: Onde está a vossa fé? Com medo e espantados, eles diziam entre si: Quem é esse que manda até nos ventos e nas ondas? E eles lhes obedecem. Então aqui, minhas amigas e meus amigos, nós vemos que são bem similares. Marcos acrescenta um pouquinho mais de informações que nós vamos ver que, na essência, não afetará sobremaneira a nossa interpretação. Antes de partirmos para a própria interpretação, que nos interessa profundamente, porque é a interpretação do espírito do que está escrito e não da própria letra, vamos fazer um rápido registro histórico tratando desse Mar da Galileia. Aqui tem uma foto extraída do Google em que dá para que a gente perceba que o Mar Morto, ou o Mar da Galileia, desculpa, ele está situado aqui nessa parte superior que está coberto por essa elipse. Veja que temos Egito abaixo, Sudão, Arábia Saudita, temos o Iraque, temos aquela ilha de Chipre, que nós vamos ouvir Paulo nas suas andanças passando por lá. Enfim, temos aí a localização, Afeganistão, o Irã do lado, só para a gente ter uma ideia de onde é que esse processo, onde é que esse evento aconteceu, porque esse evento
se passou, não é uma parábola, isso foi um fato acontecido. Então, onde foi que aconteceu? Bem, se nós olharmos agora um pouco mais próximo, nós vamos ver que existe esse lago de Genezaré, ou também chamado Mar da Galileia, ou como veremos, também Tiberíades, em homenagem a Tibério. Então veja que ele, na verdade, está a norte do Mar Morto, que vem logo abaixo. E entre os dois existe o Rio Jordão, como nós vamos verificar também em outro slide. Aqui, do lado oposto, nós colocamos aqui o que seria a época de Jesus, esses lugares. Então nós temos aqui o Lago de Genezaré, que ficava na Galileia de um lado e de Decápolis da outra. Então eles estavam saindo da Galileia e na direção de Decápolis, segundo se depreende da lição. Logo abaixo temos Samaria, depois temos Pérea e depois vamos ter a Judéia. E veja que Jerusalém está bem abaixo, próximo da região do Mar Morto, que é a região onde a água, portanto, se torna insalubre para beber ou para ser utilizada. Então, a Galileia, humilde e simples, se encontrava envolvida por um lago que era bastante rico em peixes, ao passo que o Mar Morto, como o próprio nome está dizendo, tinha uma realidade bem ruim do ponto de vista de vida. E é interessante que é ali que vão crucificar o nosso mestre. Uma outra imagem, apenas para a gente ter um pouco melhor de noção, é ao norte, Mar da Galileia. Ainda aqui está desenhado o nosso Rio Jordão, que desce em direção ao sul e vai aportar-se no Mar Morto, né? Então ele começa antes do Lago de Genezaré, ou do Mar da Galileia, e vai terminar no Mar Morto, que está recebendo menos água do que ele, obviamente, precisaria para se manter vivo, e, portanto, o nível de evaporação é maior do que o nível de entrada de água, logo ele está literalmente secando. Bom, vamos falar um pouquinho disso, tomando aqui o nosso amigo John Davis, que tem um novo dicionário da Bíblia, e ele tem um estudo bastante interessante nesse sentido. Ele diz que, na verdade, não trata-se de um lago de água, não trata-se, obviamente, de um mar, né? Trata-se de um lago de água doce, que é formado pelo Rio Jordão, como vimos. E, historicamente, ele faz um levantamento. Primeiro, esse mar se chamava Mar de Quinerete, que está em números, né, registrado como Mar de Quinerete. Mais tarde, passou a se chamar Genezaré, isso Lucas anotou, e ainda Mar da Galileia e Tiberíades, que João anotou. Tiberíades, mais recentemente, obviamente, como homenagem ao dominador, o imperador romano. Nós vamos verificar que esse mar ele é cercado de montanhas, exceto nos lugares por onde, aqui ele colocou só por onde sai o Rio Jordão, mas por onde entra também o rio que vem acima, que nós ainda não definimos o nome aqui. Veja, aqui é interessante, porque aqui tem um fenômeno geológico, essa orientação norte-sul que nós vimos é uma falha geológica, ali uma região que nós temos encontros de placas tectônicas e afastamento de placas tectônicas, e esse arranjo que nós vemos aí, ele é todo orquestrado por esse processo tectônico. Então aqui a orientação norte-sul do Rio Jordão obedece um alinhamento de falha. Esse mar, propriamente dito, que nós chamamos de Lago de Genezaré, ele tem 23.613 metros de comprimento, que vai desde a entrada do Jordão até a sua saída. A maior largura é de 13.890, que pega, obviamente, o lado leste-oeste. Então, se nós olharmos aqui, a parte mais norte seria esta região que vai do norte para sul, são quase 23, um pouco mais de 23 quilômetros. E a outra parte que vai de leste a oeste são os outros 13 mil quilômetros, metros, aliás. E interessante, esse nível das águas, lá naquela região, está a 225 metros abaixo do Mediterrâneo. Se nós falarmos como Mediterrâneo como sendo o nível do mar, abaixo do nível do mar. Portanto, você está dentro, literalmente, de uma região que é uma fossa, que é exatamente provocada por essas questões geológicas. E apesar do nível inferior, 225 metros deveria ser muito quente, a temperatura é semitropical. Eu falo muito quente porque quem, por exemplo, conhece Cuiabá, que está a 160 metros a nível do nível do mar, sabe que Cuiabá é quente, não só pela latitude, porque se você subir ali na região onde tem a serra,
que está a 800 metros de altitude, a temperatura é muito mais amena. Então, a altitude define muito a temperatura. E, nesse caso aqui, a altitude não foi definitiva para isso. Na verdade, temos um clima semitropical. Nós estamos contextualizando porque é importante a gente saber o que acontecia naquela época diante daquelas condições geográficas. Então, aqui, nós colocamos menos 225 metros apenas para registro. E aqui é bom lembrar essas regiões aqui que nós temos mais irrugadas aqui, essa irrugação, isso aqui é uma foto obviamente, lá de satélite, e você consegue perceber as nossas montanhas que estão cercando este mar, daí porque ele é preservado como esse volume de água absurdo que tem registrado aqui. O Rio Jordão abastecendo, antes disso ele tem outro nome, abastecendo, e depois uma saída voltando essa água na direção do Mar Morto. Então temos aqui uma condição geológica favorável para poder preservar essa, vamos dizer assim, esse acúmulo de água, né? Mas a pergunta que nos ocorre é por que há tempestades nesse... Se você olhar, é um mar pequeno do ponto de vista de comparação com os demais. Por que há tempestades? E o nosso querido John Davis novamente nos ajuda, dizendo que o Monte Hermon, ou Hermon, está nas suas vizinhanças coroado de neves eternas, onde se originam violentas e repetidas tempestades que se desencadeiam pelos desfiladeiros das montanhas até penetrar as águas do lago. Então vejamos, quando você começava a navegar nesse mar, você estava sujeito a sofrer esses processos de violentas e repentinas tempestades, que eram tempestades de vento, como foi bem descrito pelos 3 evangelistas. E aqui nós vamos ver isso, porque isso tem uma razão geográfica, então não tem absolutamente nenhuma causa especial aqui. Né? Aqui nós temos, nesta figura, o Monte Hermon situado bem a norte, que em verde aqui em cima, bem a norte, você vê que a distância é significativa, não é tão perto assim, mas é o suficiente para influenciar no clima do mar de Genezaré. E aí, você olhando o Monte Hermon mais de perto, esse branco que você está vendo na imagem são as neves eternas, ou o gelo eterno que fica, como, por exemplo, existe ao nosso lado aqui na Cordilheira dos Andes, algumas regiões em que você também tem neve permanente, que esse gelo não degela devido à altitude. E a altitude aqui é 2.814 metros acima do nível do mar. Se você somar com menos 229, que é o que está lá, o outro, você vê que a distância entre eles é mais de 3.000 metros em termos de altitude, né? Então, essa elevação, mais a região muito fria, comparada com a região subtropical que nós temos lá, é tudo que nós precisamos para poder provocar essas tempestades que ali são frequentes e às vezes violentas, em razão do ar quente produzido pelo clima subtropical chocar-se com o ar frio vindo das montanhas próximas, que é o Monte Hermon. Toda vez que você assiste televisão, você nota que a pessoa que apresenta, ela fala que quando vem uma frente fria, que se choca com a frente, aí você tem a precipitação. Normalmente é o que acontece aqui, só que aqui o movimento foi mais de vento do que precipitação propriamente dita, né? Bom, feito isso, a gente tem a noção de que aquele evento que nós estamos estudando, ele era natural e ele era comum naquela região. Coincidiu ou foi provocado pelo próprio Senhor Jesus para servir de experiência para nós que esse Monte Hermon, nesse dia que ele foi fazer a travessia, nesse horário, tivesse provocado essas que são chamadas nuvens que vão se transformar em tempestades lá embaixo. Então, feito isso, a gente pode partir agora para a interpretação evangélica propriamente dita, que é o que nos interessa fundamentalmente, uma vez contextualizados que estamos no cenário em que se passou esse evento. Bem, dessa leitura, gente, 2 mensagens vão se destacar nitidamente. Veja, nós nunca vamos esgotar tudo aqui, hein? Vamos lembrar que, como já disseram várias pessoas, inclusive o nosso querido Haroldo Dutra, o evangelho é como uma cebola, né? Você tira a casca de fora, aí fica de dentro, você descascar. Você tira mais de dentro, fica mais ainda. Então a gente pensa que esgotou, aí você vem daqui mais 2, 3 encarnações, você tem muito mais capacidade psíquica de interpretar e você consegue muito mais a fundo. E cada vez que você descasca, você chora porque a cebola faz você chorar. Não, porque o sentimento que provoca em nós faz com que realmente nós nos emocionemos com as lições inolvidáveis que
que estão postas neste evangelho todo de luz e de amor. A primeira lição, a primeira mensagem, o primeiro, vamos dizer assim, marcante ponto dessa passagem é que há uma ação inquestionável de Jesus sobre as forças da natureza. Coisa que, até onde nós sabemos, não havia registro na história da natureza de que alguém tenha feito isso antes. Pode ser até que tenha, eu pelo menos não sei. Se tiver, alguém nos ajude informando onde. Mas é a primeira vez que eu, pelo menos nos meus estudos, consegui perceber que alguém controlou. E esse alguém é, entre aspas, estão falando do próprio governador do planeta. E ele controlou forças da natureza, interrompeu um vento, interrompeu um processo de ondulação causada pelo vento e trouxe calmaria como se fosse, olha a resposta, como se fosse milagre. Por que é como se fosse milagre? Porque para as pessoas, exatamente como eu estou falando, que não conhecem as leis dos fluidos, irá esta pessoa buscar a resposta para essa pergunta. Como que alguém controla força da natureza? Não tem jeito, gente, só por milagre. Essa pessoa irá nos dizer dessa forma. Mas não, a doutrina espírita veio mostrar que existem muito mais informações que estão subjacentes a esse movimento em que Jesus disse quieto, acalme-se, ou, como diz o outro evangelista, falou severamente com ele, com o mar e com o vento. Enfim, ali existe naquela verbalização que foi descrita pelo evangelista uma força magnética que vai afetar um processo que está envolvido por muito mais informações que nós vamos estudar um pouquinho. A segunda mensagem que nós podemos tirar daí, que é bastante forte, é com referência à confiança, à fé, que estavam aqueles nossos irmãos diante de Jesus, o Messias divino. E mesmo assim, eles ficaram com medo. Gente, imagina, quando você é pequenininho e o seu papai pega na sua mão, você fica assim, poxa, não tem nenhum perigo que vai me afetar, porque o pai da gente é o herói que protege a gente sobre todas as coisas. Agora imagina você ter ao seu lado o mestre dos mestres, que eles já conheciam sobejamente, ali, dormindo tranquilamente, e você morrendo de medo, acordando aquele que está dormindo, porque você está com medo de morrer. Vejam, a fé dos nossos queridos apóstolos, como muitos de nós, era ainda vacilante, mesmo estando ao lado de Jesus. Pedro irá negar Cristo 3 vezes. O nosso Tomé irá não acreditar que Jesus havia ressuscitado enquanto não tocou. Concretude, que é concreto. Ou seja, o estágio evolutivo dos apóstolos, naquele momento das suas passagens aqui pela Terra, junto de Jesus, era semelhante ao de muitos de nós aqui na Terra. Daí porque Jesus não escolheu príncipes encantados. Escolheu gente como nós, aproximadamente como nós, diríamos, que teve condição, essa pessoa, de ao longo do tempo fazer a sua fé, se robustecer. Porque vejamos que depois que acontece o processo da passagem de Jesus para o mundo espiritual, em que eles têm que andar sozinhos, vejam como eles se transformam, notadamente no dia em que eles falam pelas línguas de fogo, em que vocês percebem que a partir dali eles passam a ter uma fé robusta ao ponto de todos eles, exceto João, se entregarem ao martírio, inclusive Pedro, de cabeça para baixo, numa cruz, porque não se via digno de fazer o mesmo processo de martírio que Jesus fora submetido. Então a fé desses apóstolos se robusteceu ao longo da própria estada na encarnação que eles viviam. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, porque é muito importante, porque nesses momentos de turbulências, nós poderíamos acalmar muita tempestade que acontece em nossas vidas e próximos de nós, se tivermos essa fé robusta que não, de modo algum, não cede a qualquer tentação que venha sendo provocada pelo medo de morrer, pelo medo da doença, pelo medo de perder alguém, pelo medo, enfim, daquilo que ele não consegue facear ainda. Vamos então tratar de cada um deles. Allan Kardec vai destacar esses 2 pontos no livro A Gênese. É interessante a gente trazer aqui,
porque o destaque dele é bastante interessante. Olha o que Allan Kardec diz. Jesus teria autoridade sobre os seres que cuidam da natureza, orientando-os a acalmar a tempestade. Então, Kardec está reconhecendo que Jesus teria a autoridade. Então, quando você fala em autoridade, né, que a gente chama de ascendência moral, né? Jesus tinha uma ascendência moral, porque o espírito de escola da categoria dele tinha ascendência sobre todos os elementos aqui da Terra. Mas aí Kardec fala de um novo ponto aqui que não está no Evangelho. Ele disse seres que cuidam da natureza. Como assim, Kardec? Calma. Kardec irá nos responder, a doutrina espírita irá nos responder sobre esses tais seres que cuidam da natureza. E orienta. Na verdade, ele diz quieto, ele foi bem autoridade mesmo, quieto. Ele orienta e acalma, porque eles obedecem ao mestre irrestritamente. Mas quem são esses seres que cuidam da natureza? Esses seres que atuam na natureza, o que cuida da natureza, nós vamos discutir agora. Segundo ponto, também anotado por Allan Kardec. Jesus sabia de antemão. Então, claro, pessoal, Jesus tinha uma presciência que nós não temos nem como imaginar. Sabia de antemão que não havia perigo, um perigo real. E ainda que estivesse dormindo, olha o detalhe, gente, presta atenção nisso. Ainda que estivesse dormindo, o seu espírito permanecia ativo, tendo ciência de tudo. Gente, quando a gente estuda os sonhos, a gente sabe, quando a gente sai do corpo, a gente desdobra, tem um cordão fluídico que é como se fosse um fio retrátil, é lógico, um fio energético, é claro, em que quando algo vai acontecer com o corpo, a gente rapidamente volta para o corpo. Você tem, às vezes, aquela sensação assim, de acordar assustado, muitas vezes você é trazido de volta para o corpo rápido. E quando você está desdobrado, em espírito, você está assistindo o que te interessa assistir. Ora, se Jesus, quem era Jesus, meu Deus? O rei, o governador, ele estava ali deitado, é porque ele sabia em espírito o que estava se passando, e como diz Kardec, tinha certeza que não havia perigo real. É claro, minhas amigas e meus amigos, não podemos exigir que os apóstolos, ou mesmo que nós, na mesma situação deles, pudéssemos ter essa certeza, porque éramos aprendizes, discípulos, ainda não apóstolos, aprendizes de uma nova ciência que precisa ser assimilada para ter a certeza. Nós vamos falar disso com Allan Kardec também. Então, Allan Kardec irá dizer assim, os discípulos deveriam confiar no Senhor, mesmo estando ele dormindo. Então, se você conhecesse todos os meandros da ciência dos fluidos, da ciência dos espíritos, você teria condição de ter confiança em Jesus. Mas os nossos amigos apóstolos eram homens de pouca fé, como muitos de nós somos 2000 anos e um pouco mais depois. Bom, como dissemos, vamos trabalhar os dois temas, como sendo o nosso roteiro principal deste dia de hoje. Seres que atuam na natureza. Vamos estudar um pouquinho disso. E vamos lembrar que isso não é um assunto recente, não. Isso é um assunto antigo. Veja, para a mitologia, por exemplo, havia espíritos ou deuses que cuidavam dos ventos, dos raios, da vegetação, etc. Isso é uma crença que, se você começar a ir mais a fundo do passado, você vai encontrar na maior parte das mitologias de cada povo, você vai encontrar o traço disso ou daquilo. Sempre tem um deus ou um ser que cuida do vento. Lembra quantas oferendas não se faziam por eles para que se mantivesse a condição adequada de vida? Então, isso não é um assunto novo. E, gente, prestemos atenção. Todas essas coisas que perduram muito tempo, elas têm uma raiz, de verdade. Elas podem não ter sido explicadas direito, podem não ter sido compreendidas direito, mas se elas permanecem ao longo de várias gerações e em várias contexturas ou em várias realidades de sociedades diferentes, é que algo há atrás disso. A semelhança daquele velho provérbio, onde afoga a fumaça, onde afoga a fumaça a fogo, enfim, aqui também nós podemos deduzir algo semelhante. Então, Kardec tomou o cuidado de examinar isso, começando nessa questão 537 do Livro dos Espíritos. E na questão 538, ele faz uma pergunta aos imortais. Diz Kardec, formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Então, Kardec já estava assimilando e aceitando que existem espíritos que presidem
os fenômenos da natureza, porque nas questões anteriores os nossos benfeitores já tinham deixado isso nesta direção mais ou menos acertado. E aí Kardec pergunta, esses espíritos que presidem, que tomam o governo dos fenômenos da natureza, eles são seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E a resposta é curta, gente. Olha só a resposta. Que foram ou que o serão. Se você estudar só até aqui, você fica meio sem saber o que eles estão dizendo. Se você não conhecer um pouquinho de evolução, essa resposta poderá ficar vaga. Mas se você conhecer um pouquinho de evolução, se abre possibilidades para essa resposta. A resposta está aberta, inclusive a outra reflexão, a de que tais seres poderiam não ser ainda nem mesmo humanos, encontrando-se na faixa de transição, olha o termo, faixa de transição, muito próximo da espécie humana. Ao final dessa exposição das perguntas que nós elencamos aqui, nós vamos construir um esqueminha para entender um pouco melhor isso. Condição indicada nas tradições célticas, há outro povo que trazia isso também muito forte, que transmitem a ideia da existência de elfos, duendes, fadas, gnomos, etc. E que são genericamente denominados de elementais. Gente, os espíritos não aprofundaram essa questão. Eles foram até o nível necessário para o que nós precisávamos na terceira revelação. Mas o que eles nos trouxeram permitiu perfeitamente a compreensão, que é o que nos interessa. Kardec vai continuar na pergunta, agora uma subpergunta, porque a pergunta anterior ficou muito vaga na visão, obviamente, da construção do livro. E Kardec vai fazer, então, um reforço. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Vamos lembrar que das questões 100 até 113, Kardec apresenta a hierarquia espírita, desde as classes, né, mais primitivas até as classes mais elevadas, dividindo em 3 ordens e 10 classes. Então, aqui Kardec vai fazer a utilização desse modelo que ele adotou para fazer essa pergunta. E eles vão responder. E a resposta aqui aumenta um pouco. Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Então a pergunta é, espírito superior ou inferior? Depende. Vai depender se ele é mais material ou se ele é mais inteligente. Se tiver muito ligado a material, vai estar ligado mais a instinto. Se tiver mais ligado à inteligência, vai estar ligado mais à razão. E aí os papéis são distintos. É importante a gente perceber isso. Vamos continuar para avançar um pouquinho mais nesse processo. E olha o que ele diz. Uns mandam, outros executam. Então existe hierarquia, gente. E esse mandar e obedecer aqui, não é como a nossa aqui, que muitas vezes somos coagidos a obedecer ou usamos da força para fazer com que o outro obedeça num determinado cenário. Por exemplo, empresarial. Muito importante a gente perceber aqui que aqui quem determina isso é o conhecimento, é o domínio daquele quesito em que você está sendo responsabilizado por cuidar. Os que executam coisas materiais, disseram os espíritos, são sempre de ordem inferior. Assim entre os espíritos como entre os homens. É claro que aqui os espíritos colocaram de forma geral. Eu posso pedir uma encarnação em que eu venha numa situação de muito sofrimento, tendo que trabalhar com coisas materiais. Não necessariamente essa pessoa que pediu essa encarnação tem de ser espírito inferior normalmente. Mas, salvo essas situações atípicas, as normalidades são essas. As coisas materiais são sempre de ordem inferior. Coisas, tanto lá no mundo espiritual, como no mundo encarnado, né? As coisas já intelectuais, já nem tanto. Então, Kardec, encerrada essa pergunta, Kardec vai na sequência agora para a questão 540. E ele faz esta pergunta. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou operam por efeito de instinto ou irrefletido impulso? Então veja que Kardec aprofundou o tema. E a resposta é longa, mas interessantíssima para a gente não deixar nem um pedacinho dela fora. Uns sim, outros não. Ou seja, o que é um sim, outro não? Uns operam
com conhecimento de causa e outros operam por instinto ou impulso irrefletido. Então, vamos ver. Estabeleçamos uma comparação. Olha como eles são didáticos, pedagógicos, para fazer a gente entender. Considera essa miríade de animais, ou seja, essa enormidade de animais, que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Nós estamos falando aqui de recife de corais, por exemplo. Coral é um animal que vive fixo e ele vai fazendo camadas pela sua própria geração de carbonato de cálcio, e cada camada dessa vai sendo uma construção do coral. E eles estão se referindo exatamente a isso. E aqui ele está dizendo das ilhas e arquipélagos que nós temos vários pelo nosso planeta, e muitas delas, inclusive, em risco devido aos excessos de desrespeito ambiental que nós temos feito com o planeta. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Então, quando você cria uma barreira de corais, você tem ali o santuário de vida, por exemplo. Isso tem uma finalidade na ordem superior do comando do planeta. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras provendo as suas necessidades e sem suspeitarem, porque não cogitam, não pensam, só agem por impulso irrefletido de que são instrumentos de Deus. Eles não sabem, mas estão agindo por um processo em que não erram. Eles estão cumprindo exatamente as ordens de Deus e passam a ser o meio pelo qual Deus faz do ser o que precisa o ser fazer para que a obra se faça. Pois bem, agora vamos trazer para a realidade dos espíritos. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados, quando ele diz atrasado, gente, é no sentido evolutivo. Teve menos experiências, não é porque é pior ou melhor, é que teve menos experiência. Quanto menos experiência, menos aquisições espirituais. Quanto menos aquisições espirituais, mais distante você está do fim, mais próximo você está do começo. É assim que funciona, e funciona com todos nós. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. O conjunto é a obra de Deus. Aqui, no caso, a obra de Deus está tratada como planeta. Enquanto se ensaiam para a vida, aqui nós grifamos, e Kardec colocou em itálico, nós também deixamos aqui em itálico, porque se ensaia para a vida, é aqui que nós comentamos lá atrás dos elementais, aquela transição entre o que é o mundo animal e o que é o mundo hominal. Nós vamos ver isso depois. Antes que tenham plena consciência de seus atos, ou seja, ainda não foram individualizados completamente, ainda não têm consciência de si mesmos, ainda não têm o livre-arbítrio moral em seu poder. E estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, reforçando, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem agentes. Então, eles são agentes para exercer o que precisa ser executado. Veja, no processo evolutivo eles foram muito claros. Primeiramente, esses seres executam. Depois, mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Então veja que o processo é gradativo, não há saltos no processo evolutivo. Depois poderão dirigir as do mundo moral. E moral é aquela que envolve o sentimento, a maturidade do senso moral. Então aqui já é um estágio bem mais à frente, bem mais avançado, que são espíritos que dão as ordens superiores. E aí eles dizem uma frase belíssima, que é um emblema na doutrina espírita. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então o arcanjo, como princípio espiritual, aportando no reino do átomo, lá no reino mineral, ele começou a sua evolução, o seu processo de aquisição de experiências, até chegar ao estágio de arcanjo, que é o estágio mais elevado que nós, os terráqueos, conhecemos. Admirável lei de harmonia. Por isso, tudo, pessoal, tem uma ordem que a gente não consegue apreender, mas tudo tem uma ordem superior, que mais tarde nós vamos conseguindo devagarzinho, mas conseguindo aprender. Da qual o vosso espírito ilimitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, é lógico, a gente não consegue enxergar o todo completamente ainda. Aqui, como nós falamos, nós temos uma escada de Jacó da vida, que a gente vai tentar aqui significar um pouco o que eles falaram. Então, no reino mineral, onde está o átomo, começa o processo evolutivo do princípio espiritual.
e aqui mantém a inércia. Depois, adquiridas muitas experiências que esse princípio espiritual faz na inércia, ele vai adquirir o tropismo, que já é uma força que vincula ao Sol, por exemplo. Então, o reino vegetal é tipicamente essa evolução. Depois, o reino animal se vai construir um novo ganho para o processo evolutivo, que é a aquisição do instinto, onde o automatismo irrefletido se fará naturalmente. Esse estágio que se compõe desses 3 degraus, que na verdade é uma linha reta, que aqui a gente simboliza por degraus, para poder entender mais facilmente, ele se chama germen, embrião do espírito. Portanto, aqueles elementais estariam, no final desse processo, entrando para o processo seguinte, que é a inteligência que começa a acordar, que começa a se fazer e se desenvolver no homem primitivo, no homem das cavernas. Depois de muitas experiências nesse estágio, esse homem então vai para a razão, que é a inteligência com responsabilidade. E depois de muito estágio, que é o que nós estamos fazendo no nosso planeta ainda, de forma ainda não totalmente consistente, porque pontilhado aqui para simbolizar isso, nós estamos fazendo o processo evolutivo que se chama reino nominal. Então, do embrião, nós tivemos uma transição para os elementais, que são esses seres que são comandados por seres maiores, que coordenam as forças da natureza. Então, a autoridade sobre os espíritos existe. Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Olha eu falando duro aqui, como se eu estivesse coordenando o mar, né, gente? Brincadeira. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Mas atenção, esse pobre coitado aqui vai levar muito tempo para fazer isso. Mas vocês que estão mais evoluídos, Jesus diz: vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e mais. Significando que nós temos o potencial para tal. Mas sem adquirir aquelas experiências que nós falamos, que vai desde o ato primitivo até o arcanjo, nós não vamos conseguir chegar aí antes de atingir o degrau compatível com esse nível de comando moral. Porque quem comanda esse tipo aqui é o comando moral. Então, Kardec faz uma pergunta anterior àquela que se encaixa exatamente nessa faixa. A produção de certos fenômenos da tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E a resposta deles é imediata. Reúnem-se em massas inumeráveis. Então, quando Jesus fala com aquele mar, ele está falando com um comandante daquelas massas todas, que obviamente determina que cesse aquele fenômeno que estava se dando naquele momento. E esse fenômeno não cessaria se não houvesse um comando externo de alguém com moral elevado como o do Cristo. Por isso, obviamente, aquele fenômeno se daria naturalmente e seria explicado razoavelmente pelas forças da natureza, como nós temos conseguido explicar. Mas nem todos nós explicamos. Veja que a previsão, por exemplo, do nosso tempo, do clima, ainda não é muito precisa. Por mais que a gente tenha supercomputadores, a gente tem dificuldade ainda de fazer a previsão, porque são muitos elementos envolvidos e alguns deles estão provavelmente fora do nosso alcance. Olha o que diz Rigonati, Eliseu Rigonati. Falanges de espíritos em evolução trabalham ativamente, zelando pela manutenção dos reinos da natureza. O mineral, o vegetal e o animal. Os fenômenos atmosféricos também são presididos por pleiade de espíritos, sob a orientação superior, encarregados de manter o equilíbrio planetário. Então vejamos, Jesus aqui não fez milagre ao apaziguar a tempestade, mas utilizou do seu conhecimento, usou apenas dos seus conhecimentos, das forças que regem o universo e de sua superioridade moral para ordenar, isso aqui é ordem mesmo, ordenar aos orientadores invisíveis da atmosfera que fizessem cessar a tempestade. Amigas, amigos, quem pode mais, pode menos. Quem pode menos, não pode mais. Jesus poderia comandar, mas os que estavam embaixo não poderiam comandar Jesus, eles tinham que obedecer. E essa obediência não é uma obediência truculenta, é uma obediência que diz respeito à ascendência moral. Quem ouve, ouve aquilo com suavidade, e aquilo passa a ser um comando que ele assimila naturalmente, sem nenhum problema. Mas você fala assim, então, na verdade, Jesus orientou e tinha uma quantidade enorme de espíritos? Sim. Mas será que Jesus poderia ir direto para o tema? Sim, é até que possível que sim.
Mas o mais razoável, pelas explicações que nós conseguimos estudar, é que Jesus, então, orientou a um comandante maior, alguma coisa assim, e esse, obviamente, aos seus comandados. E esse é o processo. Existe uma hierarquia no universo todo. Sempre tem um acima que tem mais conhecimento que pode ajudar o que está abaixo. Então, esse é o elo em que um se prende ao outro. Por isso que a lei é de amar ao próximo a si mesmo. Porque quando você precisa, você também pode servir a outro. Quando você está embaixo, você é ajudado por quem está em cima. Quando você está em cima, você é ajudado por quem está embaixo. E a nossa escala é tão longínqua que você sempre tem um que te ajuda e sempre tem um que você pode ajudar. Se você não ajuda, você rompe o processo natural e isso causa o que nós chamamos de dor, para poder fazer a gente acordar e não perder a harmonia desses elos da cadeia da vida. Portanto, diz Kardec, Jesus, como nós falamos, sabia de antemão que não havia um perigo real, e ainda que estivesse dormindo, o seu espírito permanecia ativo. Então, aqui nós vamos entrar naquele segundo tópico, que é a fé. Os discípulos deveriam confiar no Senhor, mesmo estando ele dormindo, repetimos. Olha, por exemplo, a passagem que está registrada em João, no capítulo 20, versículo 29. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quem são os que não viram e não creram? São os que sabem. Olha o que Kardec vai nos falar. A fé se desenvolve, gente. A fé não é conquistada por um passe de mágica. A fé precisa ser construída dia a dia, encarnação a encarnação, até que um dia não tenhamos medo nem dos ventos, nem dos mares, não tenhamos problemas com as cruzes que nos fazem ficar com medo e negar ao Cristo 3 vezes. Enfim, nós teremos certezas inarredáveis, certezas inabaláveis, e elas nos farão entregar ao martírio como esses mesmos apóstolos entregaram ao seu tempo. Olha o que diz Kardec. Que estudo brilhante, gente. Está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no item 7. Diz Kardec assim, em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Olha que bacana. Uma centelha. Uma coisinha qualquer, a pessoa já acorda para aquela fé. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal, Kardec está dizendo, é sinal evidente de anterior progresso. Por quê? Porque se você já é portador daquilo, apenas entrar em contato acende aquilo que você tem. É como se você já tivesse ouvido uma música, e quando você ouve aquela música acorda em você de novo. Ou é como se você tivesse ouvido uma passagem do Evangelho lá nas suas escolas religiosas anteriores, provavelmente era católica, que a gente passou, era a igreja máter que nós tínhamos. Provavelmente você ouviu aquilo, e quando você ouve hoje, aquilo repercute em você como se você estivesse voltando no passado. É isso, porque você já traz aquilo instalado em você. Talvez ainda não desenvolvido, talvez ainda não compreendido completamente, mas instalado em você. E isso que Kardec está dizendo, a fé também é uma virtude que já está instalada nessa pessoa. Ela precisou apenas que fosse acordada no momento aprazado. Já em outras pessoas, ao contrário, dificilmente elas penetram. Isso significa que são sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. De novo, cuidado com a palavra retardatária, no sentido de que não fez ainda aquelas experiências que concedeu a ele o domínio da fé, concedeu a ele a assimilação de todos os elementos que formam essa virtude chamada fé. E, obviamente, essa pessoa precisará, como nós sabemos, fazer essas experiências. Então, Kardec conclui, as primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Então, estão com a educação feita. Por isso, a gente está se educando quando a gente está estudando o Evangelho, se educando para a vida. Então, vamos crer, não porque alguém disse para crer, porque esse descrer na primeira oportunidade, quando esse alguém não estiver lá para sustentar o que disse. Nós vamos crer porque nós compreendemos. E aí, quando a gente nasce, ou renasce, a gente renasce com essa luzinha acesa na gente, que é uma intuição. E aí, a gente não tem dúvida. Aquela experiência a gente já passou. Isso vale para qualquer virtude. A fé é uma delas. Já as segundas, tudo tem de aprender. Estão com a educação por fazer. Então, é claro
não significa que são piores ou melhores, significa que tem menos experiência ou mais experiência, só isso. E o resto corre por conta do interesse de cada um. Se eu quero adquirir as experiências, que eu acelere o meu progresso de espiritualização, que eu me esforce para cumprir o Evangelho, e aí eu conseguirei avançar mais rápido. Mas você pode me perguntar, e eu me perguntei, e vamos perguntar a Kardec, como é que se desenvolve a fé? Ele disse que a fé necessita de uma base, meu filho. Uma base que é a inteligência. Inteligência perfeita daquilo que se deve crer. Então você ainda não tem mais que ter dúvida. A fé não comporta dúvidas. E a inteligência que te garante isso. Questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta quem vem primeiro, se é a inteligência ou a moral. E ele diz que os Espíritos disseram que a inteligência vem primeiro, para que faça com que você tenha capacidade de discernir o bem do mal e, portanto, seguir com o bem e aí construir a moral. É natural esse processo. Aqui também. Você precisa dominar primeiro o conhecimento. Se eu não souber nada sobre fluidos, aquilo para mim é um milagre. Jesus falando aquilo, não, mas que milagre? Porque é muito mais fácil eu falar milagre, porque eu não tenho que me dar o trabalho de explicar. Não, aqui eu tenho que me dar o trabalho de explicar, eu tenho que saber por quê. Porque um dia eu estarei na condição de manipular esses mesmos fluidos, como hoje esses benfeitores manipulam. Então, e para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Daí porque a nossa fé é raciocinada, passa pelo campo da razão. A fé é raciocinada por se apoiar nos fatos, e na lógica. Não pode ter dúvida, nenhuma obscuridade deixa. Você fica límpido e claro no que você acredita. Então você tem convicção inabalável. Então você, por exemplo, Max, você acredita, você tem medo você acredita na vida após a morte? Eu não acredito. Por que você não acredita se não é espírita? Exatamente por isso. Eu sei. E é muito difícil. Diferente de você falar eu acredito e eu sei. Porque quem acredita pode desacreditar. Quem sabe nunca deixará de saber. Então, quando você sabe que a vida prossegue, que a vida futura é real, você vive a sua vida totalmente diferente do que quem não sabe. Você aposta todos os seus esforços para construir o que virá e não para construir o que ficará. Então, você não se prende às coisas da matéria. Você se lança a construir as coisas do espírito. E é isso que Kardec está dizendo aqui para nós. Não há obscuridade. Você tem certeza. Então, a criatura crê porque tem certeza. E ninguém tem certeza. Por quê? Senão porque compreendeu. Gente, transparente e lúcido assim, com todo respeito. Não podemos encontrar em nenhum outro lugar. Muito obrigado, Allan Kardec. Que coisa maravilhosa. Então, quando a fé se desenvolve desse jeito, gente, olha que bacana, ela não está mais no seu cérebro. Como assim, Max? Gente, quando a fé se desenvolve desse jeito, ela vai para o coração. Porque coração significa sentimento. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou onde estiver o tesouro, o vosso coração, estará o vosso tesouro. Então, aqui nós temos Jesus usando de novo essa expressão quando estava prestes a partir para o mundo espiritual definitivamente. Não se turbe o vosso coração. Estava reunido com os apóstolos. Credes em Deus, credes também em mim. O que é turbar o coração? O que é perturbar a serenidade do coração? É a falta da fé. Olha o que diz o nosso querido Honório Abreu, coordenador desse estudo, que se chama Luz Imperecível. Por incrível que pareça, nós compreendemos com o coração. Ele fala por incrível que pareça, que é por incrível que pareça mesmo, mas é o coração que sente. Enquanto um assunto está mais na área intelectual, podemos ter dúvidas, desfigurá-lo, esquecê-lo. Olha só, no cérebro apenas, na área intelectual, ele pode passar, ele pode ser frio, ele pode não te dar as absolutas convicções que você precisa. Porém, quando o sentimos, quando migra daqui para cá e você sente, você sabe quando você sente. Se você passa por essa experiência, você sabe quando é sentimento e não participa raciocínio nessa hora. Quando sentimos, a partir de então podemos até nem ter condições de transmiti-lo, nem explicar. Mas ele já se incorpora à nossa bagagem, aquisições do espírito, ao nosso tesouro, que a traça não corrói, que o ladrão não mina e nem rouba. Meninas e meninos, brincadeiras à parte, olha como é lúcido, olha como é nítido, é uma construção que se instala definitivamente na criatura. Por isso que não há retrogradação no processo evolutivo. O pouco que você vai conquistando vai ficando instalado em você. E a cada vez que você conquista um pouco mais,
vai se juntando e uma hora forma a figura completa. E aquela virtude está posta em você para sempre. É assim que funciona. Minhas amigas e meus amigos, já temos aqui elementos para um ano aí de estudos aí juntos, se quisermos, né? É muito bacana, é muito estudo. Uma única parábola, lá no Mar da Galileia, provocada por um Monte Hermon, que vai trazer vento. Olha o quanto de lição nós extraímos, minhas amigas. E nós extraímos tudo. É suficiente para a gente fazer reflexões. E vamos fazê-las com o querido Emmanuel, que tratou desse assunto brilhantemente, como sempre. Disse ele: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. Como dissemos, tratamos de apenas dois setores desse vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Minha amiga e meu amigo, você está atravessando dificuldade agora na sua vida. Um momento avassalador te atingiu, você foi alcançado por dores severas, sejam elas dores físicas ou dores morais. Aqui é a hora de você entregar literalmente a Deus, porque há razões subjacentes a esses acontecimentos que por hora você pode não conseguir auscultar ou mesmo imaginar que existam. Mas tenha certeza, existem razões. Razões que a lógica não te permite no momento explicar, mas razões que o coração pode sentir. Portanto, mantenha a confiança em Deus. Mantenha a confiança em Deus, porque Deus não permite que uma folha caia sem que Ele autorize. E tudo que parece obscuro e perdido, nada mais é do que uma transição de uma condição para outra. Pensemos nisso, porque todos nós passaremos por momentos de transição em que tudo parece perdido. Disse Emmanuel: em tais circunstâncias surge a ocasião da fé. A fé no tempo que lhe é próprio. Essa é a hora que nós somos provados. Se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente ensejo para a confiança na hora adequada. Não tenha dúvida disso, nós vamos ser levados a isso. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Quando tudo parece bem, você não é levado a mover-se. Isso chama zona de conforto. Você não sai dela, porque tudo é fácil, tudo é tranquilo, tudo está te deixando como que lânguido, sem que você se movimente na direção do seu próprio crescimento espiritual. Por isso disse Emmanuel: é difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Você prova a amizade quando os momentos são difíceis. Quem é o primeiro que vai visitar quando você vai para o hospital é um dos primeiros amigos que você tem. Porque ele abriu mão de todos os seus momentos para estar com você naquele momento. Quando você está passando por dificuldades, esse que está ao seu lado é seu amigo. Porque esse é o momento em que você demonstra que você pode contar comigo. É assim que funciona a vida. Diz Emmanuel: aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior. Veja só, Emmanuel está dizendo para você, para mim, para todos nós, você terá que enfrentar lutas maiores. Virão momentos em que você será faceado por lutas maiores, em que você necessitará, em que eu necessitarei, que nós necessitaremos aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos de Jesus. Que nós não estamos estudando aqui por deleite. Nós estamos estudando aqui para poder meditar neles, para poder senti-los e, sobretudo, para vivê-los. E esses momentos, essas oportunidades de luta maior, são quando nós somos convocados para vivê-los. Sem isso, seria impossível aferir valores. O que é aferir valores? É medir se eu já realmente tenho a fé, se eu já realmente detenho aquela ou essa virtude. Eu tenho calma? Me coloque numa situação em que seja levado a perder a calma e eu mostrarei se tem a calma ou não em mim. É assim que funciona, minhas amigas. É ali que você verifica em si mesmo
o quanto lhe falta para a aquisição necessária que te permitirá ascender patamares maiores na evolução. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Muitos de nós fazemos isso. E o socorro vem sempre, gente. Sabe por quê? Porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, passada a tempestade, acalmada a tempestade, espere a indagação. Onde está a nossa fé? Tive que recorrer de novo. Senhor, socorra-nos, estamos perecendo. De novo eu tive que recorrer. Onde está a minha fé, gente? Depois de tanto aprendizado em tantas encarnações, em tantas escolas religiosas. Mas o produto das escolas é o mesmo, é o Evangelho de Jesus. E outros obstáculos sobrevirão, porque nós estamos num processo evolutivo. Até que o discípulo, que somos nós, os aprendizes, aprendamos a dominar-nos, a educar-nos e a vencer serenamente com as lições recebidas. Gente, o dia que eu falei isso, eu falei, gente, como eu estou distante, eu não me sinto digno de estar falando isso para vocês, porque a dificuldade que eu mesmo tenho comigo, eu sei o tamanho dela, e esses obstáculos que virão, nós temos que enfrentá-los, e a cada passo, vencer um pouquinho mais em cada experiência. E terminamos com ele, o doce Rabi de nossa querida Galileia, tão humilde, tão simples, tão acolhedora. Porque tendes medo, meus irmãos e meus filhos? Ainda não tendes fé? Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Excelente, Max. Show, viu? O pessoal está adorando. Só elogios aqui no chat para você, viu? Então, vamos começar nossas interações aqui, Max. Para Jesus, né? Mas você também tem o seu elan, né? A forma como você coloca, né? Então, nos chama bem a atenção, né? Chama bastante, isso aí é muito bom. E, Max, a Thaís Helena, ela está sempre conosco, ela coloca assim, destacam-se a força poderosa de Jesus, né, agindo sobre a natureza e a sua autoridade universal, espírito superior que preside os destinos do nosso planeta. E ainda diz que diante das sacudidas da vida, o que não podemos esquecer é que Jesus está no leme deste barco chamado planeta Terra. Essa é a Thaís. Mesmo que pareça dormindo, né, Janice? Mesmo que pareça estar dormindo. É ele que comanda. Mesmo que pareça estar dormindo. Você falou uma verdade, Thaís, porque se nós tivermos isso internalizado, lá dentro mesmo da gente, minha amiga, a vida se torna tão mais fácil, porque nós sabemos que tudo tem o seu momento de acontecer e de passar. E passar por ele serenamente é a prova absoluta de que nós estamos indo na direção do Senhor da vida. Com certeza, Max. A Ivone de Lio, ela diz assim, como eu queria ter essa fé de não ter medo de perder os meus amores, as pessoas queridas, né? Você tem alguma coisa para dizer para ela? Sim, com certeza é natural que seja assim, porque esse é um processo gradativo. À medida que nós vamos compreendendo esse afeto que nós temos, que se mistura às vezes com apego, com posse, com sentido de ter para nós, ter conosco, para poder que aquilo causa tão bem ao nosso coração, esse processo, pouco a pouco, vai se tornando mais límpido e mais claro, e nós vamos compreendendo de verdade, não porque nos falam, mas vamos compreendendo de verdade que quem ama liberta. E quando você fala perder, não existe perda, né? Você não tem uma perda propriamente, você tem uma separação temporária e que mesmo assim não é temporária por completo, porque durante os movimentos do sono
se houver possibilidades, os encontros se fazem naturalmente. Vejam quantos encontros com espíritos, com almas queridas que não estão no nosso seio familiar consanguíneo hoje, mas que estão no nosso seio familiar consanguíneos anteriores, que foram afetos construídos de longas datas, nós encontramos com frequência no mundo espiritual e ali nos deleitamos de termos a aproximação desses afetos. Então não tema, porque a hora de nos separarmos é aprazada por Deus e a Ele apenas compete discernir isso. A nós outros devemos aceitar e libertar, deixar ir com o coração alegre, com o coração certo de que não foram, que apenas estão ausentes por alguns minutos. Com certeza, Max. A Zoraide Guerra, ela pergunta assim, como os elementais contribuem ou interferem nos fenômenos da natureza, vez que não dispõem de discernimento? Como nós vimos, os espíritos disseram que tem níveis, né? Tem o nível dos elementais, que são irrefletidos, mas tem o nível dos que já conduzem em termos materiais e tem o nível dos que conduzem em termos morais. Então, não pensemos nós que aqueles que agem irrefletidamente agem caoticamente. Não, não. Esse irrefletidamente é um processo, todo ele construído pelos superiores e que aqueles obedecem sem saber como obedecem. Então, por exemplo, vamos pegar um Joãozinho de Barro e a Joaninha de Barro, que vão construir o seu ninho para fazer a sua família linda de Joãozinhos de Barros que vão nascer. Então, veja assim, esse tempo atrás passou, há muito tempo já, alguém que filmou, e ficou filmando ali a casinha do João de Barro se levantada pouco a pouco. E aí passa dia, o João de Barro vai ali, e é engraçado que uma coisa eu observei, a Joana de Barro só ficava do lado assim, com o bracinho, mas para cá, meu bem, ó, mas para lá, a porta aí não, aí pode tirar, aí eu não quero não. E aí a Joaninha de Barro dava as ordens lá, e o Joãozinho de Barro cumpria tudo. E no final das contas, a Joaninha de Barro deu um abraço aconchegante no Joãozinho e foram felizes para sempre. Brincadeiras à parte, a casinha do João de Barro, dessa história, é a mesma de todos os João de Barro, de todas as histórias que você encontrar. Então, sempre orientada segundo a uma direção para poder pegar menos ventos, para pegar menos sol, tudo como se tivesse uma inteligência no João de Barro conduzindo isso. Mas não, a inteligência não está no João de Barro. A inteligência está no arquiteto que elaborou na forma de instinto aquilo que o João de Barro faz. Quando ele falou da miríades dos seres que constroem os corais, constroem barreiras de corais, ele está falando de um ser que não sabe o que faz. Na verdade, ele faz por automatismo, como se fosse um programa de computador. Ele vai executando naturalmente e não erra. Por quê? Porque o programa foi elaborado por quem conhece aquela situação e precisa que aquilo seja feito daquela forma. Mas esse coral não ficará sendo eternamente coral. Um dia ele estará um pouco mais evoluído e passará para um outro estágio evolutivo, até um dia chegar no estágio evolutivo do reino nominal, e do reino nominal ao reino angelical. Portanto, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. E assim eles são comandados hierarquicamente segundo os seus níveis. E não pensemos nós que nós temos livre-arbítrio integral, não. Nós somos comandados pelo Senhor da vida também. Por exemplo, você jamais, eu jamais, nenhum de nós jamais conseguirá impedir um fato. Sabe qual é? O nosso retorno para o Pai. É a fatalidade que você nunca lutará contra ela. Por quê? Porque isso está no comando do Senhor. Só que para voltar para o Pai, você vai ter que fazer todos esses trabalhos que você está tendo que fazer no nível evolutivo que você se encontra. Se você cumprir isso de acordo, você salta para o seguinte e assim sucessivamente, até um dia você dizer como Jesus, eu e o Pai somos um. O que significa isso? Que o seu pensamento reflete o pensamento de Deus, que o seu sentimento reflete o sentimento de Deus. É isso. Temos uma hierarquia de construção de amor nesta vida. Com certeza, Max. A Tayane Quevedo Melo, ela coloca, por que esses espíritos, mais ou menos o que a Zoraide falou dos elementais, por que esses espíritos, por exemplo, que estão no mar, produzem tempestades que colocam em risco nossa vida, se nós ainda não temos autoridade como Jesus
e ainda há um espírito superior no comando? Equivale a perguntar assim, por que a professora dá aquele problema de matemática tão difícil para a gente resolver, né? Equivale a isso. Olha, aqui não é um problema de matemática que você vai ter que aprender a resolver. Você tem que ser colocado, você tem que ser colocada, nós temos que ser colocados frente às dificuldades, porque se não fosse assim, não seríamos estimulados a desenvolver tanto a inteligência, quanto a razão, quanto a moral. Portanto, essas são as salas de aula que nós precisamos para poder progredir. Sem elas, seríamos os mesmos sempre. Não teríamos estímulos para crescer. E quando você diz coloca a vida em risco, isso é entre aspas, porque a vida é uma só. Coloca a existência em risco, mas você não morre. Você continua do lado de lá. E se por acaso você perder o corpo, não tem problema não. O pessoal lá em cima arruma outro para você, você volta de novo e torna a fazer de novo a experiência. Não se preocupe, a vida é inestancável. Os corpos, sim, podem perecer, mas a alma não. Essa prossegue. Portanto, a experiência pode até fazer você cair, trocar de corpo, mas essa experiência te serviu para um aprendizado que está sendo gradativamente instalado em você. E é por isso que essas dificuldades têm que existir. Do contrário, nós não cresceríamos. E é por isso que nós precisamos aproveitá-las, nunca olhando para elas como obstáculos, mas olhando para elas como oportunidades de crescimento, seja em que situação for. Com certeza, Max. Se a gente pensar bem, antes de nos colocar na Terra, né, ele, Jesus, veio primeiro. Ele veio primeiro no barco, né? Que nem ele entrou no barco com os apóstolos. Ele entrou primeiro, depois veio os apóstolos. Então, a gente tem que firmar mesmo essa confiança, essa fé, porque temos que acreditar. A Zoraide, ela pergunta de novamente. Ao perguntarem quem é este a quem até o vento e o mar obedecem, os discípulos estariam duvidando da divindade de Jesus? Zoraide, como nós falamos, amiga, podemos analisar várias faces. E essa é uma delas que você trouxe. E daria para a gente fazer mais um encontro aí, que seria a lição 31, né? Mas, de qualquer forma, vamos falar um pouquinho dela assim. Veja, quando a gente lê o Evangelho de João, logo no capítulo 1, o que a gente vê? O mundo foi criado por ele e eles não o conheceram. Lembra disso? Dá uma lidinha lá, todo mundo que já leu vai se recordar. Na verdade, Jesus não tinha e não teria que reencarnar entre nós, porque ele já é espírito puro. E todos nós sabemos que espírito puro não mais precisa da matéria, revestir-se de matéria. Daí porque nós sabemos que, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, foi necessário um tempo longo para poder preparar a psicosfera da Terra para que ele pudesse ajuntar a matéria mais sutil possível para revestir o corpo de carne que iria ser formado no ventre materno de um espírito que foi trazido de outra estrela, de outra constelação, para comportar a energia que é esse espírito chamado Jesus. Por isso que ele é chamado de Christos, Deus. Ele está próximo de Deus no sentido de Christos, ou seja, a energia dele é a energia que vem dos que estão ao lado de Deus. E ele, obviamente, não poderia estar entre nós em condições normais. E é por isso que ele falou, até quando me farei sofrer, raça de víboras? Porque para ele, permanecer naquele corpo era um sofrimento que a gente não tem noção. Porque, na verdade, se você perceber, sempre Jesus saía para orar sozinho, você pode ter certeza, a vida se desdobrava. Porque era muito agastante, muito desgastante ficar revestido por aquele corpo tanto tempo. Então, ele ficava muito fora do corpo. Então, ele era, quem é este? Ele era um ser diferenciado, certamente. Com certeza, os apóstolos não poderiam ali conjecturar dessa magnanimidade celestial de Jesus, mas eles poderiam suspeitar. E talvez na pergunta deles, não é que eles estavam questionando se Jesus era Deus ou homem, como supostamente alguns podem levar para esse lado da questão. Eles estavam supostamente, provavelmente, crendo em um ser que está fora da realidade da Terra. Um ser que tem um poder que nenhum outro terráqueo teve ou terá, se não tiver o nível dele. Então, quando ele usa a expressão mais de 30 vezes, só no Evangelho de Mateus, o Filho do Homem, é uma expressão que significa que ele é o mais elevado ser
que a evolução proporcionará na condição de homem. Ele tinha uma clareza, uma pureza que não era compatível com a nossa realidade. Não se tem notícia de que Jesus tenha ficado doente uma só vez na sua vida. Não se tem notícia que Jesus tenha reclamado de qualquer coisa. Não se tem notícia absolutamente de nada que seja tipicamente humano, como em nós é comum. Então, isso significa que ele era assim. Quem é este? Este é um ser superior, muito acima da realidade de nós outros aqui da Terra. Com certeza, Max. Em relação a isso, a Zoraide ainda fala que, cientes de que Jesus é puro amor divino e dono de grande poder, como entender o grande temor experimentado pelos discípulos? Você acabou de dizer aí, né, que, assim como nós, temos que fortalecer a nossa fé. Que convenhamos, né, Janice? Você vai para um consultório médico e você recebe uma notícia. Max, você tem um câncer terminal. Ora, por mais que você seja uma pessoa serena, aquilo tende, olha só a expressão que eu vou usar, tende a turbar o seu coração. Mas quando você olha para aquilo e fala assim, tudo bem, se é da tua vontade, Senhor, que eu vá, que me dê forças para suportar a necessária provação pela qual eu passarei, e não me afetarei mais nem um pouco, porque sei, olha a expressão, gente, não é crer, porque sei que daquele momento em diante eu estarei partindo de volta para casa, que é o mundo espiritual de onde eu vim, e ao contrário de se ficar assim, turbado no coração, eu vou ficar alegre na alma, por mais que eu tenha as naturais reações da carne, do homem encarnado, que é o senso de preservação, que é o instinto de preservação. Mas o instinto de preservação, nesse momento de compreensão, não se sobrepõe mais ao conhecimento da realidade do espírito. Então, a realidade do espírito sobrepõe ao instinto de preservação e você aceita, vamos dizer, quase natural, o que deveria ser aceito 100% natural, aquilo que você recebeu como uma notícia que provavelmente pegou de surpresa, né? E você tem que passear com isso, porque qual de nós é capaz de afirmar que será até o fim dos dias dessa encarnação suave como o mar da Galileia sem nenhuma ventania? Não é assim a vida. A vida é cheia de tempestades. Os montes Hermons aí da vida estão para todo canto, jogando vento na nossa vida, graças a Deus. Quando não é o vulcão, né? Quando é o vulcão, jogando um calorzinho aqui para a gente esquentar um pouquinho, né? Com certeza, Max. É uma questão de não crer, né? Mas saber, né? Fica nesse âmbito. Tem um comentário da Aidil Carvalho. É porque eu comentei, né? Como assim? Antes de nos colocar na Terra. Não entendi. É que eu comentei que Jesus veio primeiro para construir, né, o nosso planeta, onde nós iríamos habitar e onde nós iríamos viver e evoluir. Né? Ele veio antes para conhecer, para desbravar, para deixar tudo que a gente precisava, né, Max? Isso. Para a gente viver no planeta, né? No barco também, quem entrou primeiro no barco? Lá na tempestade? Ele entrou primeiro, depois os discípulos entraram. Que são simbologias para mostrar exatamente o que você falou, né, Janice? Para que a nossa amiga Aidil possa ter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto, nós recomendamos que você leia o livro A Caminho da Luz, porque lá Emmanuel faz um apanhado com uma capacidade de síntese que é impressionante como alguém pode conseguir fazer o que ele fez. E lá fica dito de forma claríssima que o planeta Terra, minha irmã, foi formado sob a supervisão de Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Que Jesus já tem mais de 5 bilhões de anos antes, porque a Terra tem 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, 4,6 para ser um pouco menos impreciso. 4,6 bilhões de anos, Jesus já era espírito crístico, espírito de nível puro. Ele já existia no comando desse barco quando o barco estava sendo construído. E esse barco que está sendo construído sob o condão
dele, sobre as orientações dele, sobre o comando dele, esse barco é por ele conduzido. Por isso que ele está no leme, como foi dito há pouco tempo atrás aqui agora por um dos nossos amigos. E aqui você fica claro que antes que nós fôssemos reencarnar nessa terra aqui, ele já era proprietário, entre aspas, dela, governador dela há muito tempo. Por isso que a gente conhece, lá desde a época dos gregos, uma expressão que se chama demiurgo, que os gregos utilizavam, que são os sinônimos de grego, do sinônimo grego de Cristos de cada um dos planetas. Cada planeta tem o seu Cristo. O nosso chama Jesus. O planeta Marte deve ter o seu, que nós não sabemos o nome. E Emmanuel fala que eles se reúnem de vez em quando, de cada um desses planetas, eles se reúnem na esfera de um determinado planeta para decidir os futuros desse planeta que são conduzidos em harmonia entre eles. Então, por exemplo, Emmanuel conta que eles já tinham se reunido 2 vezes, que estava prestes a se reunir pela 3ª vez. Esse livro foi escrito, se não me falha a memória, em 1936. Pelo o passar do tempo, pela transição que nós estamos atravessando, é bem capaz que eles já tenham se reunido, viu? E nós já estamos com os nossos destinos selados, tá? Então, não tenha dúvida. Quando a gente diz simbolicamente que ele está no leme, não é uma expressão simbólica apenas. É alguém que comanda, que conduz, e é alguém que conduz com doçura, que diz que você, eu, como se fôssemos ovelhas, não ficaríamos distante do nosso Pai, que nos confiou a Ele, que nós seríamos ovelhas que Ele levaria ao Pai. Uma simbologia linda que Ele utilizou à época em que desceu aqui entre nós. Então, sim, Ele veio muito antes. Antes que eu era, antes de Abraão, eu era, diz Ele, lá em João, no evangelho mais pneumático, que é o evangelho de João. Antes que Abraão existisse, eu era. O povo começou a jogar pedra nele, porque ninguém entendeu nada. Porque, como é que é assim? Abraão é o pai da raça, o senhor já era? Como assim? Aliás, não tratava ele para o senhor naquela situação. E, obviamente, Jesus teve que sair, porque eram pessoas na condição infantil que não entendiam nada disso. E até hoje, nós estamos tentando compreender certas palavras de Jesus, que agora, trazida por Janice, fica muito clara para nós. Com certeza, Max. Obrigada. Max, nós podíamos ficar aqui mais até outra segunda-feira conversando, você sabe, né? Mas, infelizmente, o relógio fica nos gritando aqui que está na hora de encerrarmos. Então, eu deixo contigo para você falar as suas palavras finais para o pessoal que amou, eu falo, porque eles escreveram aqui no chat, que depois você pode ler, que adoraram, sensacional, maravilhoso, a forma como você coloca, né? A Otília Noleto Bezerra, ela diz assim, ó, adorei o estilo do Max, muita facilidade de transmitir os ensinos de Jesus, gratidão. E assim tem muitos outros, viu, Max? Contigo. Gratidão, dizemos nós, Otília e amigas e amigos que estão nos acompanhando nesse estudo bendito. Aqui nós estamos na condição de aprendizes, e para se colocar na posição de ajudar outros aprendizes, temos que ter o estudo, temos que ter o entusiasmo para poder falar daquilo que a gente tão alegremente começa a compreender e faz tão bem na gente que a gente não consegue ficar só com a gente, com aquele bem, com aquele tesouro que a gente vai adquirindo. E a gente quer espalhar por toda a parte. E feliz estamos aqui. Se alguma dessas palavras, desses movimentos que tecemos, tenha tocado, um pouquinho que seja, o coração de cada um. Então, muito obrigado pela participação de todos. Voltaremos de novo a semana que vem, cada semana com um novo assunto, estudando, cada semana um companheiro de estudo para poder fazer com que a gente cresça nessa direção, na direção do bem. E atenção, título da palestra chama-se A Tempestade Acalmada. Nunca se esqueça, tempestades virão. Prepare-se com o Evangelho, como estamos fazendo aqui. Fortaleça seu interior, fortaleça-se em Jesus, o seu Evangelho, e as tempestades sempre serão acalmadas. Muita paz a todas, muita paz a todos, e muito obrigado, gente. Muito obrigado, Max, excelente. Né? Segunda-feira estamos juntos. Então, pessoal, chegamos mais uma vez ao final do nosso estudo, maravilhoso o nosso estudo. Esse tema é muitíssimo explicativo e que nos dá força para
vivermos e colocarmos sempre adiante a nossa fé como um escudo, né? Então, eu vou chamar o Hélio, que fará a nossa prece. Oi, Hélio, seja bem-vindo, a nossa prece final. Muito obrigado, e eu acho que foi muito rica a aula, né? A gente tem aí ensinamentos para a semana, é bom que todo mundo reflita, porque Max bem lembrou, né? As tempestades estão aí, e é muito interessante, porque quando esse evangelho começa a fazer sentido para nós, ele vai nos modificando. Vocês notaram no Max um certo entusiasmo, etc., que é extremamente interessante, que é fruto do evangelho. Então, e temos um motivo especial também. Hoje é dia de quem? Dia do médico. Então, todos os que nos ouvem aí, que tem alguma vinculação com a área médica, é o dia do Asclépio, ou do Esculápio, que é a tradução para o latim, e foi uma pessoa que ensinou muito. Aliás, ele iniciou a cura exatamente com posição de mãos, essas coisas assim. Então, é muito interessante que alguém leia sobre a origem, né, do dia 18 de outubro. E aí, mais do que isso, nós, então, convidamos a todos para nós nos unirmos em pensamento e nós nos associarmos, elevarmos as nossas vibrações para alcançar Jesus. Esse espírito irmão, esse espírito que incansavelmente, como Marx bem lembrou, continua no comando dessa grande nave, e onde nós estamos, estagiando, tendo a oportunidade de com ele avançar. E é sempre a ele que agradecemos pelas oportunidades que ele tem nos renovado ao longo das nossas existências. É sempre ele que se faz luz e nos ajuda nas horas de dificuldade. Se ainda não temos essa fé capaz de transpor a montanha das nossas próprias iniquidades, dúvidas, ó Senhor, é a Ti que pedimos. Fortaleça-nos ainda nessa fé. Permita que ela possa se fazer operante, que nós possamos aos poucos, no exercício do que sabemos, ir nos habilitando às novas lições, e por isso agradecemos por mais uma oportunidade que nos ofereces, pelo convívio, pela oportunidade de estarmos aqui abrigados nessa bandeira de Deus Cristo e caridade, procurando sempre aprender. E assim, Senhor, envolva os que aqui nos ouvem, os que nos sentem, aos irmãos mais próximos e mesmo aqueles distantes que se fazem no sofrimento e na dor. Muitos até falam, Senhor, Senhor, mas como não fazem a sua vontade, ainda se fazem caminhando pelas portas largas e que geralmente levam à ilusão. Mas, Senhor, envolva-os com teu infinito amor e que nós possamos, então, reafirmar os nossos compromissos de estarmos sempre prontos para serem instrumentos da sua vontade, onde quer que estejamos, que não sejamos a negação, mas o aprendiz que coloca em prática o que sabe, e assim vai se afirmando nessa senda de evolução. Esteja conosco, que teu amor nos envolva, nos fortaleça, nos oriente, para que a tua paz que tanto buscamos permaneça conosco. Te agradecemos dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que assim seja. Que assim seja, Hélio. Que linda a prece. Hoje é dia de São Lucas, né? O médico. Então, obrigado, Hélio, pela sua participação. Então, amigos queridos, segunda-feira próxima, temos mais Evangelho de Mateus, Evangelho Redivivo, à luz da doutrina espírita. Agradeço a participação de todos, né? Muito boa participação. Agradeço aos meninos, o Robson, o Hugo, que estão nos bastidores, e ao Max, que fez tamanha explicação didática, fácil de ser entendida, né? E vamos pensar por essa semana, durante toda essa semana, que temos bastante material para pensar e revigorar a nossa fé, nosso escudo, né? E
Agradeço também a Lenira, que abriu com a leitura, e assim, mais um estudo. E eu gostaria de encerrar hoje dizendo as palavras da Tayane Quevedo Melo, que ela escreveu aqui para nós, né? Como eu disse, foi maravilhoso o nosso estudo. E ela diz, foi maravilhoso, obrigada. Ciência, filosofia e religião. Tenhamos fé porque, como diz João, o perfeito amor lança fora todo medo. E assim eu deixo o meu beijo e um abraço e até segunda que vem com o nosso Evangelho Redivivo. Até lá. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuamos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.